Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ver um exercício da lista 2, o exercício 7, que fala sobre sortear um número, né? E o usuário tenta adivinhar qual é o número sorteado, entre 0 e 500. Antes disso, a gente vai até fazer um teste com o sorteador, para ver como é que funciona essa função de sorteio. Tá? Então, eu quero, na verdade, compartilhar com vocês a tela do exercício, do enunciado, né? Seria do Moodle. Então, voltando aqui, olha lá, né? Nós temos aqui, ó, faça um programa que sorteie um número aleatório entre 0 e 500 e pergunte ao usuário qual é o número mágico. O programa deverá indicar a tentativa efetuada pelo usuário, se ela é maior ou menor que o número mágico, e contar o número de tentativas. Então, se o cara tentar, né, 3 tentativas, adivinhar até 3 tentativas, ele é muito sortudo. De 4 a 6, ele é sortudo. De 7 a 10, ele é normal. E mais de 10 tentativas é um azarado. Né? Então, na verdade, para sortear isso, nós usamos um RAND. Na verdade, ele coloca dentro de uma variável, o número sorteado vai ser recebido então em número, né? A variável número, recebe um número, né, uma sequência randômica entre 0 e 500. Né? Acontece que 500 é o limite. Né? Então, a porcentagem 500 é o limite. E o limite não entra no sorteio. É isso que a gente vai fazer um teste antes. Tá? Então, para que, como ele usa uma sequência, o computador, como eu falei para vocês, é uma máquina, digamos assim, do menor esforço. Se você manda apagar um arquivo, ele realmente não apaga, ele marca o espaço disponível, né, que está livre para poder gravar por cima. Mas ele não se dá trabalho de ir lá e apagar o arquivo mesmo. Ele só libera aquele espaço, o arquivo continua lá, se você precisar, você apaga, né, você grava por cima. Mesma coisa que números randômicos aqui, se você não forçar com que ele tenha uma sequência nova, ele usa a mesma sequência que ele já fez anteriormente. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós usamos uma função que atrela esse sorteio ao relógio do computador. Ou seja, cada segundo diferente vai ter uma sequência diferente e assim por diante. E por isso que a gente faz um include na biblioteca time.h. Tá? Então a gente vai fazer essa sequência aqui tendo esses comandos rand time null, né, e um número igual a rand, daí que você sorteia. Então você força, na verdade, uma nova sequência randômica a partir disso. Né? Então, voltando aqui ao nossa aula, a gente vai pegar aqui o Code Blocks, né, e vamos sortear. Então, vamos colocar primeiro a nossa biblioteca padrão, include, tá? stdio.h. Tá? Nós vamos colocar aqui um include. Vou fazer a acentuação hoje, vou usar o loqueio.h. Tá? E vou dar um nosso include, como foi sugerido no enunciado do problema, né? Colocar a biblioteca time.h. Tá? Então, incluir essas 3 aqui. Eu já salvei esse número mágico aqui antes, por isso que ele acabou ficando com esse nome aqui, né? Então, o nome é sempre bom lembrar que segue as mesmas regras de nome de variáveis. Eu não uso espaço em branco, né? O sistema operacional aceita espaço em branco no nome de arquivos, mas o compilador C sempre vai reclamar dessa situação. Então, use sempre nomes válidos, inclusive no nome do arquivo. Então, esse nome do arquivo aqui se chama número mágico, e eu estou colocando aqui, então, né, o meu programa main, tá? Que eu vou colocar aqui, então, a sequência randômica. A primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável chamada número, que é do tipo inteiro, tá? Não me interessam números quebrados, eu quero fazer um sorteio de um número. E, inicialmente, nós vamos brincar de sortear um dadinho, por exemplo. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar aquela sequência randômica, usando, na verdade, o comando que está sugerido lá no enunciado, né, que seria srand time null, para poder, seria esse comando aqui. Tá? Então, o que ele faz? Gera uma sequência randômica, gera uma sequência randômica,
a partir do relógio do computador, relógio interno. Então, o seu computador tem hora, minuto, segundo, ele guarda a data, ele guarda... Né? Então, na verdade, então gera uma sequência randômica, então esse time rule, né, time menu, na verdade, faz esse tipo de coisa. E nós vamos usar, então, uma outra... um outro comando, na verdade, que seria um número, né? Número igual a range, na verdade, né? Então, em vez de começar com os 500 números que são a sugestão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sortear, né, números, na verdade, de um dado. Bom, quantas posições tem o dado? O dado, na verdade, né, começa, digamos assim, se eu gerar 6 posições, o 0 vai acabar entrando. Né? Mas tudo bem, vamos deixar aqui. Então, o que acontece? O limite é 6 posições. Então, um dadinho daqueles que você joga em jogo de tabuleiro e assim por diante, então você coloca aqui para ele gerar a sequência randômica. E nós vamos imprimir printf, tá? Número igual a, e vamos colocar aqui porcentagem D, de um inteiro decimal, e vamos imprimir o número. Tá? E cada número que a gente imprimir, a gente quebra uma linha aqui. Contra barra N, contra barra N. É um contra barra N só. Nós vamos fazer ele sortear isso aqui. Bom, para fazer vários sorteios, né, nós vamos usar um loopzinho, na verdade. Então, número, vou colocar aqui e vou sortear 30 números. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar isso aqui, ó, for, né? Já que eu tenho uma sequência que eu sei, for, isso, vou colocar aqui, e esse sorteio aqui vai ficar dentro do for. O sorteio é a impressão do número. Tá? Então nós vamos fazer um loopzinho aqui. Print número. Eu quero mostrar para vocês como que acontece esse sorteio. Tá? Aí. Então o I, na verdade, vai começar com 1. Tá? Aliás, não. Vamos começar com o I começando com 0, tanto faz, na verdade. Tá? Enquanto o I for menor que 30, tá? E mais. Ele vai sortear 30 números, começando de 0 até 29. Né? E não tem ponto e vírgula depois do for. Se você colocar ponto e vírgula, você matou o for, ele não vai funcionar. Então, aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar essa sequência randômica aqui, onde o limite é 6. Só que o 6 nunca vai aparecer no sorteio, porque o limite não entra no sorteio. Tá? Então, vamos lá. Para a gente conseguir ver os 30 números, vamos dar uma paradinha, fazer um getChar. Pode ser. Tá? Então, eu vou fazer aqui um getChar. Isso aqui é para parar a tela, aguardando o Enter. Perfeito? Perfeito. Então, daí para parar a tela aguardando um Enter. Vamos fazer o programa, então, Build and Run, para o programa entrar em funcionamento. Número igual a 3. Opa, o que aconteceu com a minha acentuação? Esqueci de colocar o bloqueio. Né? Faltou aqui uma... Para fazer acentuação aqui, eu tive que interromper rapidinho aqui, porque acabei esquecendo de um detalhe aqui da minha acentuação, que é, na verdade, o set bloqueio LCALL. Então, isso aqui, set bloqueio LCALL português. Esqueci de colocar que, apesar de ter incluído a biblioteca, não coloquei qual era o idioma que a gente está trabalhando. Então, agora sim, dá um salvar, build and run, na verdade, está lá, o número igual a 5. Ótimo. 0, 3, 3, 3, 3.
tem que, né, 4, 1, 1. Às vezes ele pega o mesmo milissegundo que eu estou usando aqui, ele sorteia números iguais. Número igual a 0, 3, 0, 4, 1. Então, geralmente tem que dar um tempinho aqui para não pegar o mesmo milissegundo, já que o sorteio usa o relógio. Tá, mas não era para ser um dado, e não era, o dadinho não tem, na verdade o zero não deveria entrar no dado, né? Mas tudo bem. Aquele dadinho que você joga em cima da mesa, que parece um cubo, né? Um cubinho, na verdade, um cubo, que tem os pontinhos e tal, ele vai de 1 a 6, na verdade. Bom, tudo bem, eu peguei aqui e eu fiz o limite igual a 6, mas o 6 não entrou no sorteio. Veja que não apareceu nenhuma vez o número 6 aqui. Tá? Então, se fosse realmente para sortear um dado, você tinha que somar 1 nesse sorteio aqui. Porque o 0 também não existe no dado. Então, você vai sortear um número qualquer, aqueles números ali, né? E você vai ter agora, começando, né, de 1 até 6, na verdade, vai ser mais real. Né? Então, veja, o limite nunca entra. Então o 6 não entraria, mas como ele vai sortear entre 0 e 5 e somar 1, então na prática vai ser a mesma coisa que sortear entre 1 e 6. Build and run, nós vamos fazer o número igual a 5, tá aí, 5, 3, 3, 6, agora o 6 entrou. O 6 não aparecia, 1, 4, o 0 não vai aparecer, porque eu estou somando 1. Né? Então nós temos aqui, né, uma situação desse tipo aqui, onde você tem um sorteio de um número, né, tipo dado aqui. Então deu para entender como é que funciona o sorteio de números. Né? Muito bem, se eu quero sortear inclusive com 500, né, eu tenho que colocar aqui, se eu somar 1, vai sortear, o 0 não vai entrar. Então para sortear valendo inclusive o 0, eu coloco 501. Né? Então o que vai acontecer é que eu vou ter um número, 500 vale, então inclusive 500, senão o número nunca entraria, né? Ele vai sortear um número, eu vou tentar adivinhar qual é o número, né? Então isso aqui não vale mais, né? Então ele vai fazer um sorteio antes aqui, fora, ele vai sortear, então o jogo, na verdade, né, não seria bem um jogo, isso aqui seria colocar aqui o sorteio antes, porque eu quero que sorteie uma vez só. E agora nós temos que ver, então, quais são as condições daquele enunciado. Bom, o que ele diz lá? Ele diz que se você tiver várias tentativas, né, você vai classificar de acordo com as tentativas. Então você vai perguntar se o número, então não tem for, vai ser um while, porque você não tem certeza em quantas tentativas. Né? Ali o for, quando você tem um loop definido, você sabe exatamente quantas tentativas você quer fazer. Né? No caso de tentar adivinhar o número, você não sabe se ele vai conseguir adivinhar com 3 tentativas, com 2 tentativas ou com uma tentativa. Então fica bem difícil de você, na verdade, tomar uma decisão nesse sentido. Então, para evitar esse tipo de... Né, você vai usar, não é um loop definido, você vai usar um while. Né? Bom, mas antes disso, o que eu preciso? Eu preciso saber aqui, então, em vez de ir, nós vamos trocar essa variável aqui por tentativas. Toda vez que você tiver uma tentativa, você soma 1 na tentativa. Né? Então, nós vamos fazer aqui um while. Né? Você vai ter que descobrir... Então, eu vou fazer pelo menos um do aqui. Eu acho que ele vai ter que entrar aqui e executar pelo menos uma vez. Então, em vez de while, eu vou usar aqui um do. Um do por quê? Porque eu quero que execute pelo menos uma vez esse tipo de coisa. Perguntar para o meu usuário qual é o número mágico. Então, printf. Qual é o número mágico? Tá? E eu vou dar um espacinho aqui. E o meu usuário, então, vai digitar um número mágico que eu vou tentar adivinhar. Então, eu vou ter o que a gente chama de número, tentativas, e vou ter o palpite. Né? Palpite. Tá? Então, vou ter um palpite aqui. Né? Muito bem. Então, qual é o número mágico? Né? E vou ler o que o meu usuário vai digitar. Scanf. O que ele vai digitar? Qual é o formato? É um inteiro. Então, ele vai digitar um inteiro, decimal, porcentagem D, tá? E vou ler o palpite.
Ok? Li o palpite, tem o Ezinho aqui, né, que faz parte do scanf. Li o palpite. Muito bem. O que mais que acontece? Toda vez que você deu um palpite, você teve uma tentativa. Então, tentativa mais. Soma 1 na tentativa. E, inclusive, ela começa com 0. Então, lá em cima, eu já vou atribuir o valor 0. Quando eu declaro a variável, eu já atribuo o valor 0 para ela. Acabei de fazer isso agora. Porque, na verdade, nunca está garantido que ela comece com 0. Tá? Se você não inicializa a variável, ela pode ter um conteúdo qualquer da memória que ficou lá, e ele aproveita na linguagem C, ele pega e joga dentro. Então, se você quer começar realmente do 0, você tem que declarar a variável e já igualá-la a 0. Né? Muito bem, então eu tenho aqui qual é o número mágico, e até quando que você vai repetir né? Então, o que acontece? Você vai fazer um if aqui, né? Se o número mágico, if, então, se palpite for igual, na verdade, a número, na verdade nem precisa, a gente vai fazer o seguinte, se palpite for maior que número, tá? Nós vamos colocar a mensagem aqui de dica, dizendo para o meu usuário que o número printf então ele deu palpite, até vou fazer o seguinte, então eu vou quebrar aqui, tentativa, antes disso aqui eu vou fazer um printf com duas quebras, deixa eu ver se é uma quebra de linha só, contra a barra N, tá? Só para ficar um pouco mais organizado. Então, quebra de linha. Ok? Então, o que eu vou colocar aqui? Um número mágico se o palpite seu é maior que o número mágico é menor. Tá? Daí eu vou dar um contra barra N aqui, contra barra N para quebrar a linha, e vou, na verdade, o que acontece? Vai ter um else. Então, se o número não for maior, ele pode ser menor ou igual, maior, né? Se ele não é maior, ele pode ser menor ou igual. Se ele for menor, deixa eu até ver aqui. Eu teria que fazer um terceiro if aqui, né, na verdade. Acertou e tal, mas e vai ter o while aqui, né, do lado aqui. While. Tá? Até quando você vai repetir isso? Enquanto palpite for diferente de número. Então ele vai repetir esse loop aqui, enquanto você não acertar o número, ele vai repetir. Bom, muito bem, se o número é maior, o mágico é menor, né, se o palpite seu é maior do que o número mesmo, o número mágico é menor, ele vai dar essa mensagem. Se ele for maior, vai dar outra mensagem. Mas se você acertou, né, else, daí você vai ter que ver aqui se o número mágico é menor. Então, if, tá? Número, então if, for menor, palpite for menor, palpite for menor que número, ele vai ter que dar a mensagem que o número é maior. Então, printf, tá? O número mágico é maior. Tá? Contra barra N, tá certo? Ponto e vírgula. Caso contrário, então, se o número mágico não é menor
e se também ele não é o maior, você acertou. Else, tá? Se não é nenhuma dessas duas situações aqui, você vai colocar com a printf, tá? Você acertou o número mágico. O número mágico. Tá certo? Devo colocar aqui contra barra N, certo? Então, vai imprimir isso aqui, você acertou o número mágico, ele vai sair fora desse loopzinho aqui, e agora a gente vai dizer se ele é sortudo ou não. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Switch, por exemplo, já que você tem, né, switch tentativas. Tá? Então, cada vez que você agrega um na tentativa aqui, você depois que saiu do loop, você tem o número de tentativas. Então, case, na verdade, switch não é um valor exato, né? Então, teria que ser, não vai dar certo o switch aqui, não. Tem que ser if. If, tá? Então, porque tentativas, na verdade, tem que usar um número, switch case tem que usar um número exato aqui. Então, tentativas, se tentativas for menores ou igual a 3, o que acontece? Você é um sortudo. Printf, você é muito sortudo. Certo? Daí eu vou dar umas quebras de linha aqui, contra barra N. Ele vai escrever isso aqui. E, né? Caso contrário, então else. Vamos ter um monte de if aqui. If, tentativas, na verdade são 4. Tentativas for menor ou igual. Então qual é o próximo patamar? Bom, vamos dar uma olhadinha no enunciado aqui, só de 4 a 6 tentativas. Então, se for menor que 6 tentativas, você é sortudo. Então está um if dentro do outro, está encadeado. Tem que ser assim, na verdade, né? Porque você vai começar de uma extremidade e vai vir para outra aqui. Então você, na verdade, não. Se você testar se é menor ou igual a 6, é porque você já testou menor ou igual a 3. Então ele vai cair aqui, ele só vai vir para o sortudo se ele não for muito sortudo. Tá? Então, printf, então você é sortudo. Tá? Então, contra barra N, certo? Muito bem. Bom, o que mais que falta aqui, então? Daí vai ter um else. Então tem que ser, na verdade, um if dentro do outro. Ele vai formando, são ifs alinhados, que a gente chama. Alinhados. Né? Como se fosse um ninho dentro do outro. Então, else, na verdade, você vai ter um outro if aqui. Tá? Que vai perguntar o quê? Se tentativas são menores ou igual, qual é o próximo patamar aqui? A 10. Né? Muito bem, então o que vai acontecer? Se for menor ou igual a 10, vou ter aqui um outro if, vai acontecer que vai ter um printf, tá? Do tipo, você é normal. Certo? Você é normal. Então, não é nem sortudo, nem azarado, você é um cara normal, tem umas chances, né? Então, tudo bem. E mais de 10 tentativas, tá? Então você é um azarado. Então, caso contrário, else. Então eu já não tenho mais outra alternativa. Eu não preciso fazer mais if. Essa aqui é a última. Então é simplesmente else.
Se nenhuma das outras anteriores deu certo, você vai cair nessa aqui, que é um printf. Você é um azarado. Certo? Então, tá aqui o nosso programinha, que faz o sorteio do número mágico até 501. Na verdade, é o limite 501, então ele vai de 0 a 500, tá? E qualquer número que esteja... Então, qual é o número mágico? Entre 0 e 500, só para ter uma ideia do intervalo. Eu vou completar aqui no enunciado, né? Então, ali no... Então, build and run, tentativa mais, o que ele está reclamando aqui? Então, deixa eu dar um F2 aqui para ver. Tentativa não foi declarado. Tentativas. Palpite igual a número, tentativas menor ou igual a 3, isso aí. Eu errei ali, faltou um S, né? Ok. Vamos nós aqui, então, build and run. Qual é o número mágico entre 0 e 500? Bom, muito bem, vou tentar bem no meio, 250. Tá? O número mágico é menor. Opa, entre 0 e 500. Tá? Qual é o número mágico entre 0 e 500? Eu vou tentar 125 agora. 125. O número mágico é maior. Opa, então está entre 125 e 500. Eu vou tentar agora, metade do intervalo, na verdade, 250. Vamos colocar aqui. Então eu tenho 0 e 500, eu chutei no meio, agora tem que chutar um pouquinho mais para cima aqui. 125, eu vou tentar, na verdade, vamos pensar bem no meio aqui. Eu vou indo no meio, né, dos intervalos. Então eu vou colocar aqui 180. Vamos tentar colocar 180. Vou colocar 180. Né? Não é bem... É maior que 180. Muito bem. Então eu vou colocar aqui 210. É maior que 210. Então eu vou colocar aqui 230. Maior que 230, está lá no final, hein? Então o número mágico é 240. Está entre 230 e 240. Então vamos lá, 235. Menor, 232. Maior, 233. Você é normal. Acertei, o número mágico sorteado é 233. Eu sou um cara normal, não sou nem azarado, nem sortudo. Né? Você é normal, não apareceu lá. Então, quantas tentativas eu tive? Na verdade, esqueci de colocar aqui o número de tentativas. Eu podia dar um printf aqui no número de tentativas. Né? Então, o número mágico é maior, número... Então, eu até poderia fazer aqui, ó, fora desse palpite aqui, a quantidade de tentativas. Então, printf, tá? Eu vou colocar aqui tentativas igual a... Ou colocar aqui já direto aqui um porcentagem. Porcentagem de tentativas. Conta barra N, conta barra N. Então eu quero que ele escreva aqui as tentativas. Vírgula, tentativas. Tá? Ponto e vírgula aqui no final. Então vamos lá. Build and run. O que vai acontecer? Qual é o número mágico entre 0 e 500? Vamos chutar de novo. 250. O número mágico é maior. Né? Uma tentativa já foi feita. Uma tentativa. Né? Eu até poderia colocar aqui... Vamos começar de novo. Uma tentativa, em vez de... Vou colocar o S aqui, ou no plural aqui. Então vai valer para o... Vamos lá, build and run. Qual é o número mágico entre 0 e 500? 250. Tá, o número mágico é maior, está sorteando sempre o número alto. Né? Qual é o número mágico entre 0 e 500? Então eu fiz uma tentativa já. Tá? Entre 0 e 500, eu vou chutar aqui 205. Maior.
Então tá lá no final mesmo. Que mania, será que ele está sorteando certo? Vamos ver. 233. É maior que 233, que foi o último sorteio. Está sorteando números altos. Tudo depende do relógio do computador também, né? Então a função de sorteio depende do relógio, do tempo. Então eu vou colocar aqui 240. 240. O número mágico é maior que 240. Então vou colocar aqui 245. É maior, estou com 5 tentativas já. Tá? 245, 200. Opa, fiz errado aqui, né? Comecei o número mágico maior, eu coloquei números menores aqui, claro. Mas que besteira. Na verdade, eu fiz totalmente errado aqui o negócio. Vou dar um build and run de volta aqui. Tá. Entre 0,500 e 250. É menor. Agora eu sorteei um número mais baixo. Muito bem. Então o número mágico é menor. Eu tinha feito besteira naquele lá, me distraí aqui, estava pensando em outra coisa. Qual é o número mágico entre 0 e 500? Então eu vou, na verdade, tentar aqui 125, ser menor que. Então, 125. Ok, o número mágico é maior. Então, 180. É maior que 180. 200. É menor que 200. Então, vou tentar 190. É maior que 190. Está entre 190 e 200. 195. Tá? O número mágico é menor. Então, 193. É menor que 193. Vou tentar 192. Opa. 192. Menor. 191. Eu sou normal, na verdade. Não tem jeito. Eu sou normal, então tá lá, ó. Não sou um cara nem sortudo, nem azarado, né? Então tá aqui o número mágico é 191, você acertou o número mágico, tá? Então aqui está mostrando, eu fiz em 9 tentativas, tá? E acertei o número mágico. 9 tentativas. Então até menor que 10. Né? Então está aqui resolvido o primeiro problema. Né? E como nós temos, né, deu tempo aqui, nós vamos voltar aqui, deixa eu... Nesse primeiro vídeo nós vamos ficar por aqui, resolvemos esse problema aqui do sorteio e voltamos a falar em seguida de outros exercícios que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.